Voltamos. A gente põe aqui a coisa que a gente tem que. Vamos esperar o pessoal entrar. Que a gente tem ainda o finalzinho da conversa com o Saulo. Saulo acabou de entrar, vamos já chamá-lo. Pronto, voltou. Isso daqui Boa. para mim ainda é novo, é aquela coisa. Aí pode colocar pergunta aí, colocar pergunta em vários lugares, aí a gente ainda não sabe mexer direito. Pois é. Mas é, eu vou retomar dessa parte do coisa até mesmo, né? Que a gente estava falando, que era o até a cor azul, né? Que você começa a ter a humanização da fera, você começa a ter a transformação do Gaston, né? Para que possa continuar o segundo arco, né? E toda essa parte do altruísmo da Bella em relação à fera, né? Que é a pessoa que a sequestrou, que sequestrou seu pai, né? E depois e mesmo assim ela consegue ter, né, uma relação de entrega, uma relação de humanidade para essa pessoa. Ela não vê simplesmente o externo, mas ela vê o interno do personagem, né? Que é a grande metáfora do espetáculo, né? Você não julgar um livro pela capa. A aparência da fera, por si só, não quer dizer que ele seja uma pessoa má, assim como no início do espetáculo, por ele ser um príncipe, ser nobre, não significa que ele é nobre de espírito. Então, e o Gaston, bonitão, todo carismático, engraçado, acaba que sendo um cara super abusivo, né? Hoje a gente vive épocas que a gente sabe bem esse termo, né? Que sabe bem a expressão e o que isso quer dizer, né? E ele, inclusive, ele assedia sexualmente a Bella, se for para um nível mais profundo ainda, porque ele rouba um beijo dela Com sem certeza. consentimento. Então tem várias questões que, por ser um musical bem para um público infanto-juvenil, acaba passando por esses temas bem de leve. Mas é muito engraçado. É muito curioso que são duas jornadas completamente diferentes e a Bela ali como um tesouro, né? Uma figura poética de salvação e de redenção. E é até aquela coisa, né, que eu estava conversando ontem com a Kiara, ela é a primeira princesa da Disney, né, apesar desse conto ser de 1740, mas ela é a primeira princesa da Disney que ela não é ela que é salva pelo príncipe, mas ela que salva o príncipe, né? Se não fosse por ela, a fera morreria como fera, não seria transformada em humano novamente e tudo terminaria, né, como terminou, né? Isso eu não saberia dizer, mas a Disney vem há um tempo já é, Trabalhando nisso. trabalhando essa questão do desfazer a figura masculina como o grande herói e o cara perfeito e invencível. E realmente humanizando um pouco mais os homens e trazendo um pouco mais a questão dos podres, das imperfeições e não daquela coisa patriarcal que a gente tem em muitas peças de antigamente, como o homem como a figura central e mais importante e heróica. Tanto a Fera quanto o Gaston são cheios de falhas, e a Bela, Sim, pelo contrário, é uma pessoa com muitas virtudes. com Então, certeza. tem muitas coisas especiais nesse espetáculo. E eu até tinha um pouco de receio, porque a gente tinha vindo de Lemis, né? Que foi Uhum. amado pela crítica em São Paulo, todo mundo gostou. Poderia ter sido um sucesso mais comercial, mas acho que o Lemis veio numa época que ainda era muito obscuro o teatro musical, né? E a divulgação ainda era muito. Não sabia como se fazia a divulgação, que nicho E que o você. público também não sabia o que esperar, né? O público não sabia se era ópera, se era teatro, que era que aplaudia. E então a Bela e a Fera veio para dar sequência de um negócio que tinha realmente chacoalhado a cidade.
E a história de Lemis é uma coisa... Tem personagens muito ricos e muito interessantes. Ah, e aí a Bela e a Fera vem com aquela história mais um público mais leve, né? E aí particularmente, eu e o Tumura, que tínhamos feito o Lemis, a gente tinha uma preocupação de que não ficar bobinho, né? E aí, cara, essas informações, né, de personagem, foram muito importantes pra gente, né? Do que cada personagem representava, qual que é o propósito. No Lumière, por exemplo, do Tumura, era um cara assim que vinha trazer um pouco de bom senso pro, Para a né, fêmea. de bom senso, mas ao mesmo tempo fazer assim, vai lá, bobo, vai lá jantar com ela, sabe? Não pega nada, se não der certo, não deu, a gente vira objeto para sempre. E o Dindon era o cara que trazia o bom senso em inglês mesmo, né? Uhum. Não pode, porque senão a Rosa ia dar. Então, era quando você tinha definido o que cada personagem era, aí o espetáculo você fala, agora eu entendo o que é Disney, a Disney, né? Porque se bobear, ele tem 80% do meu corpo comprado. Com certeza, né? E além de tudo, você conseguia trabalhar com isso para um público um pouco mais de um pouco mais idade, e para as crianças você tinha toda aquela aqueles figurinos, aqueles efeitos especiais, né? Eu lembro lá na cena lá do À Vontade, né? Que é o jantar que é feito para a Bela, né? Aquilo dali era uma pirotecnia no palco, né? Então você conseguia trabalhar com essas duas, com esses dois públicos, com esses dois mercados, né? E aí com isso você começa a formar o nosso público do teatro musical, né? E esses espetáculos eles são importantes, né? Vi espetáculo que é pretencioso, que é mais entretenimento mesmo, é importante para atrair o público médio, né? Para atrair aquele público que não vai no Lemis e acha muito chato, só tem É só mal, cantado. para de cantar, é o tempo todo cantando. Você tem que agradar vários públicos, né? E a gente acaba, com a Bela e a Fera, acabou fazendo com que algumas pessoas fossem assistir musicais mais densos em termos de história e com a música um pouco menos, não tão, não tão melódica, mas igualmente ou até muito mais inteligente do que a música da Bela Fera. Então você acaba trazendo as pessoas e elas, por gostarem da Bela Fera e de outros musicais mais levinhos, acabam gostando de outras coisas também um pouco mais complexas. Não é bem a Sim, com palavra certeza. musical. Mas mais profundo, né? Que seja. É. Saulo, a Lise Queiroz, que está lá no Canadá, ela perguntou, aproveitando o gancho, né? O que deixa o Saulo uma fera? Que me deixa uma fera? Cara, alguém tratar mal as minhas filhas. E vem cá, elas, lógico que ainda nem existiam, mas você chegou a mostrar para elas assim, a gravação que tem no YouTube da fera? Ou elas são mais o pai Moana, ou mais qual pai Disney que elas são? Cara, eu mostrei, mas e aí ela se apaixonou, a Manu, né, que é a mais velha, ela se apaixonou pela Bela Fera, aí teve uma relação de amor com a Bela, porque ela era a Bela, que ela era a Bela. Aí que sai um filme novo da Disney, ela quer desiste, vai ser a nova. Já Ela mudou. é a Elsa, por causa do Frozen 2 que lançou no cinema. Aí, Uhum. Frozen 2, todo dia pede para ver o Frozen 2. Então é aquela coisa de criança, né? Sim, Vai com certeza. na roda da vez. E é interessante que foi até a pergunta do Dani Barros, 77, que 7 anos depois a gente teve a segunda montagem, né, que foi como uma parte do elenco da primeira montagem. Você, o Tomura, o Jonathan Joba, que a gente vai conversar com ele amanhã. Ah, Aí ele perguntou, por que te convidaram para voltar ao personagem na temporada de 2009? Foi o público que pediu? Não tenho a menor ideia. Eu só sei que eu fiquei muito feliz de voltar, porque eu estava fazendo A Noviça Rebelde, e a Amalia, a produtora na época, a Amalia Israel, que ela me chamou para fazer
para fazer testes para Bela e a Fera de novo, para a segunda temporada. E aí eu falei, não, Malinha, eu queria fazer a Noviça Rebelde de São Paulo, estou super feliz de estar lá no elenco, e preferi fazer a Noviça Rebelde. E aí não sei por que depois ela me chamou para, de repente, dar uma levantada no público, não sei qual foi a motivação. Uhum. Ou porque ela não. Não sei, eu acho que ela devia estar. Foi uma coisa de marketing para trazer alguma coisa, alguma novidade, para poder gerar um pouquinho de mídia. E a gente até tentou fazer os dois, eu fazer a Fera e o Gaston. Ah, tá. Não, gente, eu tenho muito pouco tempo de ensaio, não dá para. Eu já queria que eu estresse logo, já fosse fazendo os dois personagens, um dia fazia um, no dia outro dia eu fazia outro. Pena que não deu, porque seria muito legal, seria uma coisa histórica, assim, bem interessante, mas se provou ser uma coisa muito difícil de conquistar. De conquistar. Aí o ator Fábio, saudades, professor Saulo, e falou sobre essa nova montagem do espetáculo, né, que está prometido para o ano que vem, lá para o Reino Unido e para a Irlanda. O que você espera dessa nova montagem? O que você espera que possa ter de mudanças? Olha, eu espero primeiro que ela aconteça, né? Porque numa época onde que está difícil acontecer, qualquer Sim. obra em Londres fechou, primeiro eu espero que ela aconteça. Segundo que a gente vive uma época também que esses mega espetáculos eles se demonstraram difíceis de produzir e rodar, né? Então é mais fácil, às vezes, mais simples. Porque levar um castelo para tudo quanto é lado, um castelo gigantesco de madeira, pô, com automação. É automação, é aquela maquininha que faz a escada abrir, que é responsável pela transformação da fera, que gira ao oeste, que faz o castelo vir para frente, faz o castelo vir para trás. Aquilo é que é o difícil. Então, Sim. levar para tudo quanto é lado. Então, eu acho que às vezes a pessoa traz algumas soluções muito criativas e mais baratas, né, de se fazer peças que, num primeiro momento, foram idealizadas de um jeito que depois mudou a tecnologia e já não comporta mais. Eu E você espero que. pode até mesmo adaptar o figurino, né? E mudar, colocar alguma roupagem nova no próprio cenário, né? Para dar uma levantada, uma outra cara, né? É verdade. E vem cá, eu já conversei com você sobre isso, mas conta a história para o pessoal que não sabe, quando você foi fazer uma das transformações lá do final da Fera para o Príncipe, o que, que aconteceu, como é que foi? Então, a famosa transformação da fera é assim: eu era levantado no mar, aí girava, não sei o que, aconteciam uns efeitos de mágica desenhados pelo David Copperfield. E aí, em algum momento, essa transformação ela falhou, ela não teve. Inclusive na estreia para a imprensa, não teve transformação. E aí, num dia lá qualquer, normal de espetáculo, ela falhou e eu fiquei De ponta parado, cabeça. sabe assim, ó. Sim, E eu fiquei lá parado, e a orquestra tocando e eu lá parado. E aí o combinado era que se acontecesse alguma coisa, eu fazia assim, esse sinal, aí as pessoas viam esse sinal, aí todo mundo corre, ai, fica um desespero, né, quando essas coisas acontecem. com certeza. Boa cortina, e aí levantou a cortina depois. E aí já apareceu você já como príncipe. Não, Não? aí eu tive que fazer uns efeitos assim com convulsão, sabe? Tá, é quando a Elfaba não voa, né? Aí você tem que dar Boa. uns liricutico e se transformar no chão mesmo. Quando essas coisas, o lustre não cai, a Elfaba não voa, o helicóptero do Saigon não entra, ou o ônibus da Priscila Rainha do Da Deserto. Priscila. Oh, meu Deus. Ah, é aquela coisa, já está tarde, eu só vou fazer mais uma das perguntas que tem aqui, mas já vou adiantar
até mesmo porque eu lembro de ter assistido uma dessas entrevistas quando você estava fazendo Priscila, Hum. para o pessoal saber o nosso musical que a gente vai relembrar no mês que vem, em outubro, é Priscila, Rainha do Deserto, que, né, o Saulo fez o Bob, que era um mecânico, né, da peça. Então, mês que vem a gente fala sobre Priscila, né? E muito provavelmente vamos chamar os três meninos que fizeram, né, as três drags principais do espetáculo para até conversar a respeito sobre isso, sobre o preconceito e as questões LGBTQ, né, que era trabalhado no espetáculo, né? Uhum. Uh, Você tem alguma coisa para falar, Saulo, do espetáculo, do Priscila? Você se divertia como Bob? Muito, assim, era um espetáculo assim muito gostoso de fazer, porque eu só estava no finalzinho do primeiro ato, então eu fazia os aquecimentos corpóreos e vocais, etc. Depois eu ia pro meu camarim e ia ler Game of Thrones, antes mesmo de virar De criar série. HBO. E aí, nossa, eu li uns 3 volumes, pra você ver o tanto de tempo que eu tive ali de boa, tranquilo. E foi um ano em cartaz e as músicas eram super divertidas, era muito gostoso. O ambiente do camarim, como citei, André Torquato e o nosso, o Rubem Gabira, era uma coisa assim, era uma coisa deliciosa. E então fui muito feliz com aquele espetáculo. Não achei que fosse me divertir tanto, não esperava, e foi um dos assim, mais surpreendentes da minha carreira. E ainda pode colocar no currículo que fazia o papel de um canguru no final do espetáculo, né? Canguruzinho que fazia happy feet na coreografia. Saulo, terminando a nossa conversa, né, agradecendo, mas eu vou fazer a pergunta da Lisiane Ribeiro, que acho que ela já tinha perguntado na nossa primeira parte, ela falou: você vai retornar aos palcos em Brasil no ano que vem? Ah, não sei. A gente anda passando por uma questão muito delicada aqui com a nossa permanência aqui em Portugal. Porque hum, a gente veio cheio de sonhos, de expectativas e em busca da qualidade de vida e da segurança, e isso realmente é inquestionável. Mas tem uma coisa que chama-se identidade, que é difícil, né? Aqui eu fui super bem recebido. As oportunidades de trabalho quase que imediatamente. De repente eu estava em Lisboa, mal tinha chegado aqui. Alguns meses depois eu estava fazendo um espetáculo que eu tinha criado junto com a Carol Pontel. E casa cheia e falando, nossa, que legal, meu, que tá dando muito certo, né? Mas a identidade, meu amigo, a identidade aqui é complicado. Em épocas de pandemia, Pior ainda, né? você fala assim, se acontece alguma coisa comigo, e aí, o que acontece? Né? Eu aqui em Portugal. Ou acontece com a minha mãe, aí você começa a falar assim, nossa. E é claro que essa pandemia mexeu muito com a cabeça das pessoas, né? Muito tempo em casa, com os filhos o tempo todo. A gente teve uma situação assim bem que me tocou muito com a minha filha mais velha. Ela começou a abrir o coração e falando, pai, porque eu não vejo meus amigos na escola e Tá. em casa. Ela foi super. Ela de repente vomitou um monte de coisa assim, parecia um adultinho falando, meu. E aquilo me fez chorar, assim, sabe? Um chorinho assim, sofrido. Eu falei assim: peraí, meu. Ai, mas aí qual que é o propósito aqui, né? A qualidade de vida e segurança não é tudo nessa vida. Às vezes a gente. Mas aí você tem esse outro lado, né, que aí pesa na balança, né, do Eu vou, pai e da mãe, né? eu vou te falar com muita franqueza. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim: nossa, São Paulo, isso aqui não tem comparação. Olha que paraíso. Vive isso aqui. São Paulo é sempre aquela. Porque você chega apaixonado por uma coisa. E esquece que São Paulo tem outras mil qualidades que não o trânsito ou aquele assalto que você sofreu no semáforo. Tem mil outras coisas incríveis que eu desfrutei e que eu curti muito enquanto estava aí.
né? Mas é claro que você chega e fala, você chega já chincalhando o Brasil. Ah, o governo, a corrupção, e a violência, e a qualidade de vida. Você fica encantado. Aí depois passa o encantamento e você começa a ver que tem perrengue aqui também, que tem a corrupção aqui é menor, a violência é muito menor, é tudo muito menor. Mas aí tem outras coisas também que não fazem parte da minha identidade como brasileiro de 45 anos vivendo no meu país. Eu tenho 46, mas vivi aí 44 anos, vai, contando os meus dois Uhum. médicos. Que não tem jeito, né? Toca uma música na rádio, eu não me identifico. Toca, eu vou comer uma feijoada para matar, mas não tá bem mal. Aí vou na casa de alguém, aí traz uns pratos assim com orelha de porco e não sei o quê, e uma sardinha. Falando, quero não, obrigado. E aí você fala, poxa, por que não, né? Porque a minha. Não é ir contra, mas é aquela coisa, né? É isso que você falou, né? Faz parte da cultura, faz parte da identidade da pessoa, né? Então, é aquilo, por mais que você saiba que você tem que se adaptar para essa realidade, mas muitas vezes, né, essa parte da identidade se choca, né, entre uma e outra. Choca demais, amigo, choca demais, assim, e você fica. Eu não gosto de sertanejo, mas quando toca, às vezes estou vendo televisão, aqui tem muita influência brasileira, né, de cultura, né? Uhum. De repente começa a tocar uma música sertaneja, eu fico. Pego curtindo e balançando a cabeça de uma música de um estilo que eu não me agrada, não tem lá no meu Spotify, não tem lá na minha Sim, playlist. Aí você fala, mas eu já vivi isso com o México, né? Só que né? não tinha escolha, meu trabalho estava lá. O meu trabalho me chamou para o México, né? Uma oportunidade de trabalho irrecusável. Primeiro Fantasma, depois The Miserável. Aqui não, aqui eu vim por escolha própria. Eu quis. Eu quis dar uma melhor qualidade de vida para as minhas filhas e um ensino, um bom ensino, e aqui é gratuito, a Sim. saúde é gratuita, muito bem atendido, principalmente criança. Então, nunca faltou nada dessas coisas, mas mesmo assim eu me pego pensando. Olha, acho que vale a pena voltar para o Brasil e pagar a escola de novo, e pagar por saúde caro de novo, porque pelo menos eu fico perto da minha gente, da minha identidade. Não sei, então estamos nesse ponto assim, de ponderar uma volta, talvez não morar em São Paulo, que realmente é muito complicado por causa do custo de Assim, vida, é tudo sim. muito caro. Tudo bem que as oportunidades de emprego também são maiores, mas eu não sei se também eu quero estar mais perto do trabalho e estar sempre, sabe, gastando rios de Né? escola com isso, com aquilo, vai no shopping, gasta não sei quantos reais só de estacionamento, aí vai jantar, você paga R$ 20 só para parar o seu carrinho ali. Aqui o povo é muito, muito conta o dinheiro bem, assim, sabe? E você Uhum. começa a ver essas questões do quanto que você desperdiça dinheiro e você não se dá conta quando você está aí, né? Você vai num restaurante, aí você pede 3 cocas, você fala assim, mas por que 3 cocas? Aqui você pede uma outra coca, o cara fica até assustado, fala assim, por que você quer outra coca? Ainda nem tomar a primeira, já vai querer duas. O cara fala, mas ele fala assim na caruda, por que você quer outra? Não precisa gastar dinheiro com isso. Pega uma água aqui, eu te dou água de graça e tal. Não, eu quero outra coca, meu. Tô com sede, eu quero mais coca. E aí o cara traz meio contrariado. Porque há uma preocupação, sabe? Você vai numa loja, a pessoa fala assim: não, compra isso aqui não, isso aqui não vai valer a pena esse investimento que você vai fazer. Então tem uma questão aqui que eu evoluí, que eu melhorei bastante, que é o desperdício. Que Uhum. quando e se eu voltar para o Brasil, eu vou refletir muito mais sobre essa questão de por que, que eu tô, por que há tanto desperdício, né? Porque no final das contas você acaba desperdiçando muito, portanto, se preocupa mais com dinheiro, portanto, está menos presente na sua relação com seus amigos e com a sua família, você fica mais preocupado, mais estressado por causa das contas, né? E eu acho que muita coisa legal que eu aprendi aqui, sabe? E Também, a experiência foi aproveitada, a experiência foi vivida, né?
Sim, e aqui o mais legal também é que você, cara, você vai 15 quilômetros ali, pega o seu carrinho, anda 15 quilômetros, está num castelo que tem 400 anos de idade e é de graça. E aí você vai lá, você passa uma tarde, assim, agradabilíssima, você leva uma cestinha, faz um piquenique num castelo. E é um negócio surreal, que é inacreditável. E é tudo de graça. Tem muita coisa de graça, assim, que é ou muito barata, que você pode fazer. E é um país muito pequeno, muito minúsculo. Isso que é... Era que eu ia falar, porque você está em Lisboa, né? Eu estou em Coimbra, Coimbra. Coimbra. Meu avô, né, morava em Lisboa. Você andava 3, 4 horas para o sul, você já chegava no final do país. Você anda um pouco mais para a direita, você já está na Espanha. Então é aquela coisa, né? Você andando 6 horas, você já, digamos, entre aspas, você já atravessou o país inteiro. Não, e eu nessas férias agora daqui, porque aqui as férias são em julho, agosto, setembro. É, Aí eu fui para o Algarve, que é uma região praiana aqui, para quem não conhece, que é uma delícia, super, super gostoso, bonito, lá tem infraestrutura. E aí na volta eu resolvi passar por Sevilha, que era ali do lado. E aí, cara, e aí você está em outro país, é outra cultura, outra arquitetura, outra comida. Você fala, meu Deus do céu. E aí você pega um aviãozinho, 1 hora ali você está em Paris, 3 horas você está em Londres, uma hora e meia você está na Bélgica, 1 hora você está na Itália. Você fala, cara, que louco isso, né? Que delícia. e é aquela coisa, né? Digamos assim, é uma oportunidade única para as meninas, né? Que, digamos assim, aqui vai ser bem mais difícil, né? Que andando todo esse tempo você ainda está dentro do nosso país, né? Você não tem essa possibilidade de ter esse contato com culturas de outros países assim tão rapidamente, né? Tão próximo. Exato. Eu não sei se a Liz está aí ainda, porque você falou que ela está no Canadá. Liz, Então, você ela falou que ela morou nos Estados Unidos, em Londres e agora está no Canadá. no Canadá. Então ela tá pipocando de um país para o outro, né? Por que que ela está É. pipocando? Porque ela quer conhecer, porque ela não está se adaptando, ela tem saudade do Brasil, porque tem muita gente que vai morar, tá o quê, criatura? Tá pipocando, tá gostando, não tá? Responde a pergunta direito. Já conheço, já tenho intimidade, aí a gente fala assim mesmo. E aí, você fica com saudade. Ah, é trabalho, entendi. E você fica com saudade do Brasil, mesmo tendo tudo de bom e do melhor. Sim. Assim, tudo de bom e do melhor, porque é só gente, não adianta. Você nasceu ali e, e sente saudade da família, dos amigos. Tudo bem que se daqui esperasse 20 anos, talvez eu falasse do Brasil, nossa, o Brasil é uma realidade tão diferente, mas não vivo aqui há 20 anos. Então, Uhum. pode ser que daqui a algum tempo essas coisas fossem tudo bem, mas eu não estou nesse momento. Então, estou num momento onde eu estou ponderando realmente se eu. E outra coisa, né? É diferente daquele Saulo há 18, 20 anos atrás, porque você era sozinho. Agora você está com a esposa e, além do mais, está com 2 crianças, 2 filhas pequenas. Então, já é uma outra decisão. Não é tão fácil assim, vamos pegar as malas e vamos para um outro país. Né? Você já tem que colocar na balança a vida de 4 pessoas, né? Então tem essa dificuldade mesmo. E fora, né, todo o seu passado que está aqui no Brasil, né? Tem isso também, mas pelas meninas mesmo, eu acho que valeria a pena ficar aqui. Porque aí as possibilidades aqui no futuro são infinitas. No Brasil é 1000 vezes mais difícil, mas sinceramente não sei. Estou num momento assim de muita reflexão sobre isso, principalmente pela saudade da minha família, porque nunca faz muito tempo que eu nunca fiquei tanto tempo sem ver minha mãe, por exemplo. Então dá uma apertada no coração. Então, para o pessoal que perguntou se o Saulo volta nos palcos em 2021, enquanto não tem essa decisão, vejam o site do Saulo, tem também o Saulo Vasconcelo Academy, que ele posta uns trabalhos, cantos, histórias bem interessantes que vocês podem estar visualizando. Saulo,
queria agradecer essa oportunidade incrível da gente poder relembrar um pouco das histórias da Bela e da Fera, né? Ontem a gente já conversou com a Chiara, amanhã só relembrando o pessoal que está vendo esse vídeo, que vai ver depois. Amanhã a gente tem às 17 horas o Guilherme Lobo, que fez o chip da primeira, quando ele tinha 7 anos de idade, agora já tem 25, 26. 19 horas, Jonathan Joba, que foi o Jim Dom nas duas montagens. E às 9 da noite a gente tem uma terapeuta, Elaine Romano, que vai falar sobre a influência dos contos de fada no inconsciente. Então a gente vai falar toda essa parte por trás que tem dos contos de fada, né? Vamos analisar a Bela e a Fera por detrás e a influência que de 1740 até hoje ainda está na vida das pessoas, né? Porque, só lembrando, né? Os contos de fada acabam com aquilo. A princesa casa com o príncipe e viveram felizes para sempre. Ou seja, o casamento tem que dar certo, você não pode se separar e você tem que se prender num homem, né? Então, a gente está numa outra realidade. É uma coisa que eu estava discutindo com a Luísa agora. Da gente mostrar e começar atrás de contos de fadas que sejam um pouquinho mais realistas, sabe? Que não pesem, porque eu acho que a gente, quando a gente para contar para as crianças, porque assim acaba cristalizando muito isso na nossa cabeça quando criança, esse mundo perfeito, esse mundo onde o homem é um cara perfeito que é o provedor e que é o cara gentil e cavalheiro, que é todo mundo perfeito, é um mundo de redes sociais praticamente, né? Esse mundo de fadas. Então, como trazer um pouquinho um conto de fadas mais realistas, ao mesmo tempo não pesar tanto, sabe? Como ter questões reais, mas ao mesmo tempo, assim, de forma leve. São crianças ainda, que ainda não conseguem lidar com temas muito, muito profundos e tal. E eu acho isso tão importante. Eu já falo de educação sexual com as minhas filhas. Eu tenho uma amiga que é especialista nisso, que ela me mandou um livro e tal, e aí eu li esse livro para as minhas filhas. Não falo de cegonha, eu falo de forma lúdica de sexo, sabe? De o papai e a mamãe fazem carinho, aí acontece isso e aquilo. Então, sabe, é realista, mas é contado de uma forma leve, não é pesada, não é inapropriada, sabe? Inclusive já levanta a questão que aflige muito a nossa sociedade, né? Que é o abuso infantil das crianças, a pedofilia, já começa a trazer uma sementinha sobre esse assunto. Se o rapaz fizer, se um adulto fizer isso, você tem que falar não, contar para o papai e para a mamãe sim, você não tem que ficar com vergonha. Então, pequenas coisas que o conto de fadas esconde, né? Ou que o conto de fadas não fala. A gente também não pode ser revolucionário e tipo, levantar a bandeira, de também querer chutar o pau da barraca, porque são crianças. Mas de forma interessante, leve, educativa, principalmente educativa, trazer essas questões e falar de assuntos sérios, né? Eu acho fundamental. E já que a gente está falando de Disney, só para encerrar, o Moana foi o meu último trabalho com a Disney que eu fiz a tradução, que eu fiz um dos personagens. O próprio personagem ele fala assim: se tá de vestidinho e tem animal de estimação, é princesa. Aí a Moana fala assim: princesa nada, precisa. Então ela dá umas declarações muito interessantes que fala assim: olha aí o empoderamento feminino. Eu acho importante empoderar, né, para depois pesar a balança um pouco mais para as mulheres agora, para depois realmente voltar ao equilíbrio. A gente está num momento que a tendência, que eu espero que seja assim, que a tendência é que a balança realmente pese para o lado das mulheres, que eu acho isso importante, para aí depois sim a gente buscar um novo diálogo, um novo equilíbrio, e aí sacrifícios terão que ser feitos, né, principalmente do homem, né? E da parte da mulher, que acaba sendo algumas coisas machistas são confortáveis, né? O homem
paga a conta, que abre a porta do carro, o homem que serve o exército sozinho, que vai lá defender a pátria sozinho, tomar tiro. Essas questões todas, elas acabam discutidas também e são trazidas por causa do feminismo. Mas tudo é válido, toda discussão é válida, desde que seja para a evolução e para o crescimento. Com certeza. Quando me... Saulo, obrigado novamente para o pessoal que assistiu, muito obrigado por ter acompanhado. Amanhã, essa conversa, hoje já vai estar salva aqui no nosso IGTV, amanhã já vai estar no nosso canal do YouTube, aí vocês podem rever, podem compartilhar, podem divulgar. Saulo, agradeço de novo e deixo para você despedir do pessoal, né, fazer as últimas falas. Gente, beijo para vocês. Falar o nome aqui do pessoal que é sempre bom, né? Tratar as pessoas. Suotane, Tata Marques, Otávio, CC Voz, eu não sei qual é o seu nome, CC Voz? Pati, Cinema e Companhia. Maria de Fátima, Maria de querida, Alice, a Claudine Hidalgo, Danilo, Terezinha. Hidalgo. O pessoal do Teatro Musical lá de Aracaju. O pessoal de musical lá de Aracaju, muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempinho de vocês aí em suas rotinas para escutar esse monte de baboseira que eu falei. E não percam as lives de amanhã, que esse teu projeto, cara, eu acho sensacional. Eu acho muito legal esse teu esforço de ir atrás da galera do passado. E o seu discurso ele é muito coerente com a tua atitude, né? Porque você fala que realmente tem que recuperar e tal, algumas coisas do passado, e você foi lá atrás com o Chorus Line. Sim. Eu sei que virão outros projetos do passado e trazer essa galera. Foi tão legal ver algumas coisas do Chorus Line. Você fala assim, a história da galera, a galera contando a história daquela época, de como era tão diferente e tal. Isso é muito interessante. Então, muito obrigado pelo convite. Desculpa a minha indisponibilidade, não permitiu que a gente fizesse num horário melhor para você. Mas eu acho que hoje, assim, hoje ele estando ali disponível para as pessoas verem depois, acaba que sendo uma forma democrática de trazer esse tipo de conteúdo para as pessoas. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você. Para o pessoal que assistiu, muito obrigado. E a gente aguarda vocês amanhã às 17 horas, às 5 da tarde, com Guilherme Lobo, para falar sobre como é que foi o trabalho dele, o trabalho infantil, o primeiro trabalho da carreira dele. Tá bom? A gente se vê amanhã. Tchau, querido.